Este é o pintor. Foi morto. Era uma vida muito difícil, muito pobre. Eu lembro-me das miudinhas da escola primária virem com as tamancas na mão para não gastarem e só iam quando chegavam à escola e calçavam, porque eram obrigadas a calçar-se, porque não tinham dinheiro, não almoçavam. Pronto, era uma vida muito dura, era uma vida de medo, de tristeza, era um povo muito, muito, muito triste. Nós, pronto, éramos muito infelizes, éramos muito oprimidos, a maior parte deles nem sequer se davam conta, mas sabiam que não podiam falar, que não se podiam juntar. Nós não podíamos juntar-nos 3 pessoas. Se tivéssemos 3 pessoas juntas no passeio a falar, a polícia vinha ter connosco e mandava-nos retirar, porque aquilo era já um juntamento de gente. Era uma pressão muito grande, éramos muito explorados no trabalho, porque ganhávamos muito pouco e trabalhávamos muitas horas. Aqueles que queriam ter um país livre, que eram presos, eram torturados, eram assassinados, sem problemas nenhuns. Era um medo constante, mas havia muitos resistentes, havia muita gente que na sombra ainda trabalhava muito contra o fascismo, contra o Salazar, que era um bandido, era uma pessoa muito má. A minha ideia de ir visitar o meu pai era muito pequenina, tinha uns 3 anos, talvez, 3, 4. O parlatório, nessa altura, era uma sala grande, onde havia uma mesa comprida, onde se levava ao comer e comíamos lá. Isto foi até haver a fuga dos 10, que a partir daí é que tivemos outro parlatório já diferente. O meu pai era operário vidreiro, era oficial do vidro, era um homem que ganhava muito dinheiro nessa altura, mas que lutou sempre contra a ditadura. Era um homem que lutava, era do PCP, lutou sempre, foi sempre um resistente, lutou sempre muito e a minha mãe acompanhou-o sempre. Foi sempre uma companheira sempre da luta, de tanto a clandestinidade, até presa também. Mas o meu pai era um homem muito humano, um homem muito discreto, muito pouco falador, diferente de mim, muito, muito calmo, e uma pessoa que toda a gente que lidava com ele tinha admiração, porque era um homem muito humano, um homem que compreendia os problemas das pessoas, não era uma pessoa que julgasse valores, pronto, realmente era um homem muito excepcional. Na fuga dos 10, ele teve 2 meses de castigo, porque eles anestesiaram um guarda. Para poderem fugir, anestesiaram um tipo. E o meu pai tinha aquelas camisas de pescadora, de quadrados. E o gajo dizia que tinha sido o meu pai, não sei se foi esse não, que tinha-o anestesiado, porque tinha sido o senhor Saboga por causa da camisa de xadrez vermelha. Mas ele teve 2 meses que não teve visita, porque quando ele estava de castigo não tinha visita. Ele esteve preso ao todo 14 anos e meio, os últimos anos foram 9 anos e meio que saiu para depois vir morrer, porque já estava canceroso, e eles soltaram-no mais cedo por causa disso. E porque ele apanhou 5 anos e meio, mas havia as medidas de segurança que vinham de 3 em 3 anos, eles podiam aumentar automaticamente a pena. A pena era de 5 anos, por exemplo, eles tinham 3 anos, depois podiam estar mais, depois mais 3 anos, podiam ficar indefinidamente na prisão.
pronto, foi muita tortura e, entretanto, entre a prisão, ele também, como queria continuar a lutar e não podia lutar aqui normalmente, porque senão era preso novamente, ia para a clandestinidade. O que era a clandestinidade? Tinham um nome falso, iam sair da cidade deles para irem para outra cidade, com bilhetes de identidade falsos, e pronto, e trabalhava para o Partido Comunista, na luta, sempre, a correr o país todo, às vezes até de bicicleta, porque não havia dinheiro para andar em transportes melhores, e foi sempre a vida dele até morrer. Mesmo já depois de estar em liberdade, eu nem sabia porque, entretanto, eu fui para Lisboa viver, mas ele fazia aqui reuniões de jovens, dar-lhe a maneira de ensinar-lhes a ler, a maneira de eles verem o mundo como ele era, mostrar-lhe o que era a ditadura, que não sabiam. Muitos desses jovens hoje são pessoas já de idade, mas que ainda se lembram perfeitamente bem dele. Pronto, era um homem realmente muito importante para mim. E eles foram presos, com a minha mãe grávida, numa casa clandestina. A minha mãe, passado pouco tempo, eles descobriram que ela estava grávida, soltaram-na, e o meu pai ainda ficou lá 2 anos. Eu só conheci o meu pai quando ele saiu dessa vez, que teve lá 2 anos. Eu tinha 2 anos quando ele me conheceu e eu conhecia ele. Foi preso novamente, porque tinha havido um julgamento, aquilo ficou suspenso, ele saiu, mas depois teve que voltar novamente para a cadeia. Depois saiu quando eu tinha perto de 6 anos. Quando o meu pai sai, ainda teve, novamente, ainda teve aqui um tempinho, mas depois tinha que se apresentar todas as semanas na polícia e depois precisava de ir para a luta, foi novamente embora, para a clandestinidade. E eu e a minha mãe, por imposição da minha mãe, eu fui com ela, que eu não podia ir com 6 anos para a clandestinidade, era um perigo para falar, não é? Porque era uma criança. Mas a minha mãe disse que não ia para a clandestinidade se não me levasse, porque eu era a mais nova e as outras já tinham ficado também pequenitas com os meus avós, e ela não queria deixar novamente a filha mais nova cá, e o partido concordou e eu fui para a clandestinidade. Fomos primeiro para Lisboa, para um prédio que eu nunca tinha visto, uma coisa tão grande. Tivemos lá pouco tempo, não sei quanto, porque não me lembro. Tivemos que um dia o meu pai chegou a casa e disse: temos que agarrar nas trouxas e irmos embora, porque havia um guarda prisional de Caxias que estava a viver no resto do chão e felizmente não o reconheceu e pirámos nessa noite. Depois fomos para uma parte de casa, isso lembra-me perfeitamente. Estávamos era um quarto e uma sala, eu dormia na sala, tínhamos uma cozinha horrorosa que eu nunca tinha visto, tínhamos a sanita, que era uma pia na cozinha, eu nunca tinha visto uma coisa dessas em Lisboa, horrível, e
e tinha uma cortina, nem tinha porta à cozinha, era uma cortina, e aquilo metia muita confusão, mas eu gostava muito porque o senhor vendia, era a vendedora ambulante de amendoins, e no fim do dia trazia sempre aqueles amendoins que saltavam, e ele dava-me isso, para mim era uma satisfação, era uma guloseima, lembro perfeitamente, eles já eram velhotes, mas um dia a senhora começou a falar, pronto, falava com a minha mãe, vivia lá na casa, a dona da casa disse: gosto tanto de vocês são um casal tão bom, tão sossegado, tão calmo, ainda bem porque nós tivemos aqui um sim que veio a pedido buscá-lo, tivemos que nessa noite fugir novamente. Fomos então para uma casa, um prédio também grande, que eu gostei muito de estar ali. Quer dizer, estava muito presa, eu estava habituada na Figueira a brincar muito na rua, eu era uma menina de rua, corria a Figueira toda a brincar com os miúdos, e ali eu não podia sair, não podia brincar com as crianças. Nessa casa, as únicas crianças que eu brincava era com os meninos que viviam por cima, que os pais deviam ser ricos, que víamos brincar para as escadas das traseiras. Mas que eu, como fui sempre uma miúda de rua, eu batia nos miúdos e eles acabaram por deixar de brincar comigo, porque eu tinha sempre discussões com garotitos. Pronto. Mas eu adorava, porque nessa altura a casa, como era muito grande, proporcionava-se a fazerem lá reuniões. Havia muitos camaradas que lá iam, que eram muito queridos, mas especialmente o Dias Lourenço, que morreu há poucos anos, que foi sempre um camarada muito grande, de uma ternura, de uma amizade, de um carinho. Ele trazia-me sempre, tinha que vir a pé um bocadinho para ir comprar uns repousadinhos, para poupar no táxi, para comprar uns repousadinhos. Trazia-me sempre umas guloseimas e uma vez traz-me um pacote enorme de repousados. Uma coisa enorme, porque eram baratíssimos. O que é que era? Pastilhas elásticas que nós não conhecíamos. Não sabíamos que existia pastilhas elásticas naquela altura. Coisa que veio da América. E eu descobri que aquilo era elástico. E eles não me deixavam eu estar nas reuniões que eu adorava, não é que eu percebesse nada do que é que eles diziam, mas eu gostava imenso, mas eu adormecia sempre. E houve uma altura, um dia com essas pastilhas eu pensei, eles diziam, tens que ir dormir porque depois fechas os olhos e cais da cadeira, porque eu ficava sentada numa cadeirinha. E eu pensei, se eu puser as pastilhas a agarrar nos olhos, de um lado e do outro, eu consigo ter os olhos abertos e eles não mandam embora. Eu não sei qual era o fascínio que eu tinha daquilo, porque realmente eu adorava. Não é que eu com certeza entendesse nada, mas pronto. Foi daqui que o Dias Lourenço saltou, dali daquele lado. Fez um buraco na porta e depois conseguiu saltar. Maluco. Uma altura desta, já viste? Não, foi uma fuga. Ele aproveitou estar de castigo no segredo, começou a imaginar que ele era assim, era um homem incrível. E depois começou a escavar na porta, de maneira a ninguém ver, estás a ver? E depois a porta já não fechava. Eles pensavam que fechava e não fechava. Depois ele juntou roupa, saltou, foi todo nu, para lá para o mar. Que um mar agradável, mansinho, sempre muito quietinho. E depois, quando foi da fuga dos 10, voltou a fugir. Era muito fugitivo. Depois tivemos que ir para São Mamede em Festa para uma tipografia clandestina. Fomos para uma vivendazinha e tínhamos a tipografia clandestina que fazia panfletos para dizer ao povo quem tinha sido preso, quem tinha sido torturado, com aqueles que foram mortos, prisões e essas coisas todas. E fazíamos de noite, montávamos de dia
fazíamos as coisas, o tipo, e punhamos numa prancheta e de noite o meu pai e a minha mãe imprimiam, e quando saía o primeiro panfleto, o meu pai acordava-me, fosse a que horas fosse, para ver se havia erros ortográficos, não é, que podiam passar. E depois eu ia com um camarada a um encontro com outros para irem buscar o material que nós tínhamos feito durante a noite e durante o dia. As malas era o que se usava para transportar o tipo, os panfletos, eram estas malas. Dos camaradas que frequentavam a nossa casa, não eram muitos, mas eram alguns. Havia o João Honrado, que já morreu infelizmente, era alentejano, muito engraçado, um jovem ainda, muito cheio de vida, todo muito alegre, era um rapaz muito, muito, muito importante. Deu-me muita alegria esse camarada, com quem eu ia sempre aos encontros com os panfletos, que era um pesadelo para mim, porque ele não tinha responsabilidade nenhuma. Uma vez passámos por um convento ou qualquer coisa, tinha uma grande caixa de esmolas de vidro à entrada, e ele muito alto, estava tudo na missa, e ele tudo muito alto, olha lá, e se partíssemos aqui a caixa e roubássemos este dinheiro? Era assim, um rapaz muito, muito, muito alegre, muito, muito vivo. 1953-1954, duas tentativas de fuga coletiva através do túnel. A primeira da caserna 5 por Afonso Gabriel, Lobão Vital e Joaquim Campino. A segunda da caserna 4 por Agostinho Saboga, Alcino Souza, António Dias Lourenço, Carlos Pinhão, Chico Caniço, Fernando Vicente, Guilherme de Carvalho, João Faria Borda, Joaquim Campino, José Alexandre, José Magro, José Maria do Rosário e Severiano Falcão. E depois em 54, outra vez a fuga de segredo de António Dias Lourenço, que saltou diretamente para o mar. Eu não podia ir à escola, fui a uma escola privada, mas o homem eu dizia coisas que não, sei lá, não faço ideia, não me lembro, mas sei que o homem começou a estranhar as conversas que eu tinha e a maneira como eu falava não era normal numa criança, e começou a ter assim perguntas assim desagradáveis, que eu tive que sair da escola. Entretanto, eu comi um negrito, que nós tínhamos uma vizinha que tinha uma salsicharia e fazia lá os enchidos, e o negrito estava estragado e eu comi o negrito e tive o que é hoje, que chamam hoje hepatite. Eu tive uma intoxicação e uma infecção no fígado, em que tive um ano inteiro numa cama. Foi brutal, custou muito, depois aprendi a andar com os pés em cima dos pés do meu pai, mas fui sempre uma miúda muito alegre, muito, muito satisfeita. Qualquer coisa me servia, só tinha pena de não poder ir brincar com os miúditos para a rua, porque, do contrário, não... Ia antes de ficar doente, ia sempre para as festas, para os arraiais, que meus pais deixavam-me sempre, acho que contra a vontade do partido, nem sei se o partido chegou a saber que eu ia todos os fins de semana para festas. Mas foi uma fase que me ensinou muito. Eu gostei de estar na clandestinidade. Embora aquilo seja uma coisa horrível, mas realmente foi uma coisa muito agradável, para já porque estava com o meu pai e com a minha mãe, embora tivesse para aqui as minhas irmãs. Acabei por, naqueles 5 anos que tive na clandestinidade, esquecer-me um bocado da família daqui, é verdade. E quando os meus pais foram presos, no dia 5 de dezembro, de madrugada, como sempre, às 3 da manhã, eles nunca iam durante o dia, para não chamar a atenção das pessoas. E eu lembro-me da minha mãe
bater à porta das minhas vizinhas a dizer que nós não éramos assassinos, não éramos ladrões, que éramos comunistas e que só queríamos o bem do povo, para evitar, porque eles iam dizer, eles foram ocupar a casa. Para a meu pena, eu tinha acabado de ler Os Subterrâneos da Liberdade e tinha lido uma cena de uma tipografia clandestina que eles conseguiram rebentar. Ele era anarquista, o velhote, era já velhote, nunca mais me esqueci dessa cena, em que ele consegue, tinha uma bomba sempre preparada para se a polícia fosse lá, brasileiro, não é? Que se nós tínhamos uma ditadura forte, eles também tinham uma ditadura brutal. E ele rebenta com a tipografia, que era isso que eu gostava, que não queria que a PIDE ficasse com o tipo. Porquê? Porque eles depois aproveitavam-se e, ficando com o nosso tipo, eles faziam contra-informação, não é? Diziam as coisas ao contrário, faziam panfletos com o nosso trabalho, a dizer o contrário do que nós éramos, que éramos uns bandidos, uns assassinos, e que fazíamos isto e aquilo, éramos nós que fazíamos e não a polícia política e não sei o quê. E eu não queria nem por nada que ficassem com o tipo, mas pronto, não tínhamos bomba, tivemos que deixar tudo para trás. E até as nossas galinhas, os nossos galos, que aqueles filhos da mãe da PIDE venderam ao padre lá da igreja. Nós soubemos disso mais tarde pela vizinhança, porque depois acabámos por ter contacto com a vizinhança lá de São Mamed. Continuaram a gostar muito de nós e, mesmo sendo comunistas, diziam que éramos muito boas pessoas. O meu pai, perante os vizinhos, era vendedor, portanto tinha que sair muitas vezes, saía de casa muito cedo. Às vezes, quando eram reuniões em que a minha mãe também tinha que ir, e eu ficava sozinha na casa. Ia com ele, pronto, normal. Era uma vida normal. Nunca iam a São Mamed. Nós estávamos assim um bocadinho retirados de São Mamed, quer dizer, 5 minutos na estrada. E quem ia fazer sempre as compras da farmácia, da drogaria e essas coisas que não havia ali, era sempre eu, para que meus pais não aparecessem na terra, que era pequenina, era uma vila que era quase uma aldeia, era pequena. E então era eu sempre que fazia as compritas, para essas compras era eu sempre que fazia. O partido dava aos funcionários, que eram funcionários do partido, não é? Dava-lhes um X. Acho que muito pouco, porque era muito difícil pagar renda, pagar a luz, pagar a água e pagar o comer. Nunca passei fome, nunca faltou comida na nossa mesa. Não era comida, mas também não era em casa nenhuma, não é? Não era uma comida como hoje comemos, nem pouco mais ou menos, mas pronto, para comermos tínhamos sempre. Vestir e calçar. Nós não... Tinha sempre dos simpatizantes do partido roupas usadas, não é? Para os meus pais e para mim. E eu lembro-me, nós tínhamos um controlador, ou seja, era um homem que ia lá ver as nossas necessidades, vinha trazer o dinheiro, vinha muitas vezes trazer os panfletos para se fazer, era ele que controlava as casas, chamava-se controlador, não sei que outro termo posso pôr. Era o homem que sabia onde é que vivia toda a gente, embora não soubesse os nomes das pessoas a maior parte das vezes. E foi ele que foi preso numa rusga e que deu a nossa casa em mais 12.
Isto por causa de nós termos só roupas de pessoas, nós não íamos a lojas, não tínhamos dinheiro para isso, não é? E então quando esse controlador ia lá à casa, o meu pai pedia-lhe sempre, ele fazia sempre uma listinha das nossas necessidades, faltava cuecas, faltava isto, faltava sapatos, faltava calças, faltava, pronto, as coisas que faltavam. E há um dia que eu passei pela sala onde eles estavam a falar e o meu pai, eu tinha dito ao meu pai, não te esqueças que eu preciso de uns sapatos que os meus estão todos rotos. E ele, está bem filha, eu peço. E eu passo e ouço o meu pai dizer assim, olha, tem que ser 43 biqueira larga. Eu achei aquilo tão estranho, eu calçava 43. Que coisa horrível, fui para o guarda-vestidos, que era, o guarda-vestidos era uma amiga imaginária que eu tinha quando eu estava em casa, era onde eu brincava. Eu via-me do outro lado, era essa minha amiga, e eu brincava, era capaz de estar um dia inteiro a brincar com ela, assim, com brincadeiras de criança, como se a outra fosse também uma criança. E eu lembro-me que eu detestava a minha mãe, para não sujar o chão, que ela gostava de ter sempre tudo muito limpo, obrigava-nos a usar, seja quem fosse lá, amigos já sabiam, tinham 2 paninhos de lã para porem os pezinhos, para não sujarem o chão. E ela obrigava-nos a trazer dentro de casa os paninhos, sempre. E eu achava isso horrível, dizia, mãezinha, deixa-me ao menos, enquanto estou a brincar com a minha amiga, deixa-me tirar os paninhos, porque eu vejo os paninhos nos pés dela, claro, estava no espelho, mas foi uma coisa que sempre achei piada. E então, quando eu fui para o guarda-vestidos ver como é que os meus pés eram tão grandes, como é que eu já calço 43, coisa incrível. E quando lá o camarada foi-se embora, eu fui ter com o meu pai, paizinho, tu enganaste no número dos sapatos, tu pediste uns sapatos 43 biqueira larga, eu não calço isso, eu tenho que ir como se fossem chinelos. E ele riu-se tanto. O avô, quando se ria, chorava. Era incrível. O meu pai, quando se ria, de verdade, chorava, mas chorava, as lágrimas caíam para cara abaixo. Ele riu-se tanto, tanto, tanto. Assim, não, filha, esses sapatos são para mim. Os teus são um número tal, já não me lembro que número era, mas eu fiquei com aquela na cabeça dos 43 que era larga, que ainda hoje me lembra perfeitamente, e lembra-me das risadas do meu pai, que ele chorou naquele dia de tanto rir, por causa de pensar que eu pensava que ia ter uns sapatos enormes dentro dos pés. Nunca pensei que o meu pai fosse preso. Não era uma coisa que estava presente, portanto, não se devia falar nisso sequer. Portanto, com certeza a minha mãe e o meu pai teriam medo, mas metiam para dentro que nunca fizeram transparecer isso. Eu nunca senti pavor, a não ser no dia em que depois fomos invadidos pela PIDE. De contrário, eu nunca... Mas eu também tinha uma relação muito dura com a PIDE desde pequenininha que ia a Peniche e a Caxias e tive sempre uma relação muito má, relação aos guardas. Eu mordia-lhes, eles não podiam tocar, porque eu mordia-lhes, eu dava-lhes pontapés, eu odiava se eles diziam, és tão bonitinha, porque eu era assim, tipo inglesa, era assim mais alourada e assim, e eles diziam, és tão bonitinha, se vinham direito a mim, só se eu não pudesse morder, mas mordia-lhes sempre, dava-lhes caneladas, eles fugiam de mim porque eu era um terror. E talvez por isso, talvez nunca pensasse na prisão, nunca pensei, não. Nunca me amargurou essa parte. Pronto, era de noite, eu estava a dormir, eu dormia na sala num divã e os meus pais tinham um quarto e depois a tipografia clandestina ficava nas traseiras, mais a cozinha e a casa de banho. E nós sentimos
coronhadas na porta, acordámos todos e víamos o que era, não é? Ninguém nos ia bater com uma coronha na porta e todos a gritarem: "Ah, vai ver isso, não arrombamos e não sei o quê." E entraram, arrombaram a porta tanto da frente como de trás, da parte da cozinha, e entraram por ali dentro, não é? Os meus pais estavam já a queimar papéis na casa de banho, não tiveram também muito tempo porque eram 10, e todos eles traziam pistolas apontadas para nós. Apontaram para mim sem problema nenhum, eu era uma menina de 11 anos, meio estremunhada, com certeza. Só me lembro que eu gritava com eles de eles mexerem, fosse o que fosse em nós. Isso é nosso, não têm que mexer. E agarrava e eles tiravam-me. Só a única coisa que eles não conseguiram tirar foi uma boneca que me tinham mandado. Uma família qualquer amiga, tinham mandado essa boneca, que eu adorava, era uma indiana, muito bonita, de pano, gostava imenso dela, e essa agarrei e nunca a deixei eles mexer. Pronto, só tivemos tempo de nos vestirmos, não pudemos levar nada, tudo o que lá estava era pertença do nosso governo, diziam eles, e fomos, eram 3 da manhã quando nós saímos de casa, escoltados por aqueles homens todos, e meteram-nos logo nas carrinhas. Não meteram logo porque não tinham hipótese de pôr para cima o carro, teve que ficar lá embaixo, passámos pelas casas todas e pronto, fomos para a Pida do Porto. Eu passar a noite e os meus pais ficaram lá, a minha mãe foi transitada para Caxias, que era a prisão das mulheres, e o meu pai ficou lá até ser julgado. Não sei se conseguirem. Quinze passos. Pequenos, como meus pais. Pequenos, 12 passos normais. Toma, eu 15 passos. Tenho os pés pequenos, não é? Era um sistema de informadores que estavam sempre ali na esquina, numa esquina ali da rua, da outra rua, para ver quem é que entrava e quem não saía, isso tínhamos sempre. No dia em que meu pai morreu, um informador quis subir as escadas. Eu, por acaso, tinham-me chamado e eu fui ali às escadas, porque nessa altura os funerais saíam de casa, os velórios eram feitos aqui em casa, não havia como agora. E eu fui às escadas e vejo subir o homem. A casa estava cheia de gente, eu começo a gritar: "Vem aí o informador da PIDE." Bem, o homem teve que fugir para as escadas abaixo, não era? Eu tinha a impressão que ia juntamente, não ia juntamente com o meu pai, mas nesse dia ficava mal. Pronto, nós sabíamos e que passavam, eles tinham um aparelho qualquer que punham a ver se nós ouvíamos o Portugal Livre, da telefonia. Isso toda a gente, mesmo eles, iam mesmo a casas que até que nem percebessem nada de política, mas que eles desconfiassem por qualquer motivo, eles iam às portas e punham aquele aparelho para ouvir. E isso, informadores, era aos pontapés. Não me lembro bem, foi uma parte que eu ignorei um bocadinho. Eu não me sentia muito à vontade com a família, com as pessoas, na rua a andar assim mais à vontade.
Era uma pessoa que não ligava nenhuma à roupa, as minhas irmãs não, ficavam zangadas porque eu vestia qualquer peça que não condizesse lá com as cores, porque eu não ligava, não estava habituada a isso. Foi uma adaptação um bocadinho difícil. Quando fui para a escola, não me transtornou. Gostei da escola porque eu já era muito crescida, tinha 11 anos. E eu fui para a primeira classe para fazer, portanto, como é que se chama? O exame da primeira classe que éramos obrigadas a fazer e eu não tinha feito, porque eu tinha saído da escola, tinha lá estado pouco tempo, quando foi antes de ir para a clandestinidade. Portanto, eu, depois, como eu sabia muito, que era uma miúda muito avançada, até para a quarta classe, elas foram-me passando, fiz exames assim extras e passei para a quarta classe e aí foi quando eu senti assim uma diferença. Eu já tinha 12 anos e tive problemas lá, um deles muito chato, porque eu era muito boa à redação e elas, foi em maio, fazia o Salazar, anos de estar cá, ou de anos dele, sei lá, já não me lembro, eu era pequenita, e elas quiseram que eu fizesse uma redação. Eu disse que não fazia, eu não faço essa redação desse homem. Então ele é um assassino, ele mata, ele prende, tem o meu pai preso. Eu não recuso-me terminantemente, a minha mãe já estava em liberdade nessa altura, recuso-me terminantemente a fazer essa redação. Bom, foi uma tortura. Fizeram-me tortura mesmo. Elas metiam-me dentro de uma sala, as professoras todas, portanto, desde a primeira à quarta classe, e tu tens que fazer, porque depois vais fazer o exame da quarta classe, sai essa redação, e se tu não fazes, tu chumbas, e tens que fazer, e tu dizes que o homem que manda construir estradas e caminhos de ferro e não sei o quê. Eu não posso falar bem desse homem. Ele é um bandido, ele é um assassino, ele merecia ser morto. Eu não vou falar. Veio um tipo de Lisboa, lá da educação, lá o maior, para me tentar catequizar para eu fazer a redação, a porcaria da redação. E eu disse, eu todos os dias quando ia para a escola, pronto, lá vou eu outra vez para meterem-me na sala com aquela gente toda e tens que fazer e tens que fazer. Um dia disse assim à avózinha, quando vim almoçar, disse assim, mãezinha, estive a pensar, eu vou dizer que vou fazer. Vais fazer, filha? Vou. Sabes porquê? Eu vou dizer aquilo tudo que ele é. Que é um assassino, que prende as pessoas, que deixa as pessoas todas com fome, que assim, que assado, eu conto tudo. E pronto, entrega a redação. É o que eu sinto do homem, eu não posso dizer bem do homem, tenho que dizer mal. Olha, fazes bem, filha. Eu cheguei lá à escola, já toda contente, eu nesse dia parece que até voei, toda contente de ir para a escola. Cheguei à escola e disse, olha, hoje sou eu que quero falar com vocês, eu vou fazer a redação. E elas todas, vais fazer a redação, vês, estás a ver, porque é que não fizeste logo no primeiro, tiveste que vir cá com o senhor diretor não sei o quê, não sei o que mais, e não sei o quê, não sei o que mais. Então está bem, eu vou fazer a redação, mas eu vou dizer que ele é um bandido, que é um ladrão, que é um assassino, que é este, que é aquele, que outro. Eu vou fazer essa redação toda, hein? Mas vou fazer nestas condições. Foram logo telefonar para o homem e o homem disse logo que mais valia não fazer a redação e eu fiquei toda contente porque não tive que fazer a redação do homem. Foi o primeiro sufoco. Eu fui para o MRPP levada por meu namorado, é verdade. Que eu nem conhecia o MRPP porque eu estava na província e o MRPP não entrava aqui na província. Mas o meu namorado estava em Lisboa e eu ia lá visitá-lo muitas vezes e começámos a ir a manifestações e foi aí que eu entrei no MRPP. Entrei no MRPP porque o PC nunca se preocupou comigo. Isso foi uma tristeza muito grande que eu tive de eles me terem abandonado.
não me davam assistência, nunca me deram assistência. Eu era uma jovem, eu era uma menina que saiu de uma clandestinidade, politizada, e que tinham a obrigação de me ter dado apoio político, pronto. A minha grande ideia que eu tinha, a minha grande ambição, era eu ter uns 15, 16 anos e ir para a clandestinidade novamente. Era isso, era sempre a minha ideia. Nunca fui contactada, nunca ligaram, porque quando eu tinha 12 anos, eu penso que seja isso, também não sei. Eu estou a levantar uma hipótese por explicação daquele afastamento. Porque quando eu tinha 12 anos, quando a minha mãe veio da cadeia, ela foi absolvida porque, foi julgada, mas foi absolvida porque não sabia ler nem escrever. Também era mentira, não sabia legalmente, mas até sabia. Era uma mulher até muito inteligente. E então eles vieram ter com ela para eu ir para a Rússia tirar o curso. Era muito hábito deles dar apoio aos filhos dos presos políticos, que sabia que iam estar muito tempo, para ajudar na educação, e era mais fácil mandarem para a Rússia, e a avó disse logo que não queria, e aí eu acho que eles ficaram assim bastante ofendidos comigo, que eu nem sequer fui perguntada, não é? A mim não decidiram, não é? Com certeza, se me tivessem dito que eu ia para a Rússia, eu até tinha ido, naquela altura até tinha, mas a avó não, a minha mãe me disse logo que não, e pronto, e nunca tive, e por isso é que eu fui, e porque havia também, vendo friamente, naquela altura quando eu fui para o MRPP, fui porque namorava o moço que era do MRPP, mas também porque eu tinha que lutar, eu queria lutar contra a guerra, eram manifestações muito duras, realmente eram, sempre a fugir da polícia, da PIDE, e era muito complicada as manifestações. Eu detesto hoje ir a uma manifestação, que são tão calmas, não tem nada a ver com as manifestações que nós tínhamos, mas trabalhava-se muito nas universidades, nas escolas secundárias, e isso dava muito prazer, e mais nos estudantes. O MRPP tinha mais estudantes do que operários. Os operários estavam mais ligados ao PCP. Quer dizer, eu achava que tinha mais ali era a luta que eu queria ter, o MRPP. Durante aqueles anos, realmente, foi por isso que eu fui para o MRPP. As manifestações eram sempre nas ruas, que era para fugirmos entre os carros, para não sermos apanhadas pela polícia. Gritávamos, gritavam também connosco, muitas vezes nos apanhavam, batiam-nos, as pessoas na rua, que nós estávamos a lutar por eles, e eles batiam-nos, porque não diziam, as raparigas, vocês são umas porcas, vão mas é cozer meias para casa e não sei o quê, os rapazes porque não tinham que se meter naquelas coisas, mas era muito gratificante. Nós sentíamos bem nessa luta. Nas reuniões, eram sempre de noite, fazíamos as reuniões nas faculdades, que era onde tínhamos mais proteção. Quando eu estava a ter a minha filha, fizeram uma reunião em económicas e descobriram que havia lá 2 infiltrados que eram PIDES, e a malta gritou, é PIDE, eu estava aqui em casa, estava a ter a Catarina, e no dia em que a Catarina nasceu, mataram o Ribeiro dos Santos, que era o nosso camarada, que eu gostava imenso. Tive muita pena, tinha 26 anos, era um jovem, e um filho da mãe do PIDE assustou-se, viu que nós aqui íamos dar cabo do gajo, a mim, eu não, que não estava lá,
Ele levou uma bala de dum-dum, entrou, não deitou sangue, pensaram que ele estava bem, acudiram ao Beja e ele rebentou tudo por dentro, porque a bala, a dum-dum entrava e rebentava. E está aqui, os rebentes eram uma joia. E pronto, e quando descobriram que ele tinha sido atingido, já estava morto. E foi horrível. Nesse dia saíram, no funeral dele, saíram 4.000 e tal pessoas para o funeral, que a PIDE ficou doida, não conseguiu evitar. Era tanta gente, que era coisa inédita, porque nunca deixariam, mas eles tiveram muito medo e deixaram realmente a ver o funeral dele. Eu durante muitos anos fui à campa dele, agora já há muitos anos que não vou, mas eu ia sempre, porque ele de antes tinha, não sei se ainda hoje tem, uma fotografia muito grande na Faculdade de Direito, à entrada. Começando por o meu avô Saboga, pai do meu pai, que era anarquista, que uma vez, para evitar que a PIDE apanhasse o meu pai e o meu tio António, mijou-se toda à frente deles. Para evitar mijar à frente. A PIDE chegou, bateu à porta, ele abriu a porta, viu que era a PIDE, tirou a pila, mijou à frente deles, enquanto os outros saltavam pela coisa. Pronto, começando pelo meu avô. Nunca foi preso, também já era velhinho, coitadinho. Não morreu velho, porque hoje era um homem novo, tinha 50 e tal anos, acho eu, mas naquela altura era velhinho. O meu pai esteve preso 14 anos e meio, 9 anos e meio seguidos, o resto assim faseado. E o meu irmão esteve preso no Aljube, uma das vezes ia até morrendo se a PIDE não agarrasse tão de repente, porque esteve na tortura do sono e a janela não tinha grades, e ele pensou que estava um amigo dele a chamá-lo do outro lado, não sabia que era uma janela e que estava no último andar. Acabou por ir-se embora com 29 anos, porque estava a ser constantemente preso. Nunca tiveram um processo para lhe fazer, porque nunca apanharam nada, embora ele pertencesse ao MUD e tudo isso, mas nunca apanharam nada, só que como era filho de Saboga, tumba. Havia uma manifestação, havia qualquer coisa estudantil, lá ia ele preso. Tive o meu cunhado, o irmão do meu ex-marido, e o meu ex-marido preso, que saiu no 25 de Abril, um e outro. Tive também um irmão do meu pai, também esteve preso bastante tempo, ficou até muito perturbado da cabeça. Pronto, e teve a minha mãe, também, 2 vezes presa. E foi assim uma família sempre muito revoltosa. Quando o Zé foi preso, ele foi preso de noite a distribuir panfletos na rua por causa do Spínola ter mandado matar o Amílcar Cabral, e ele estava na tropa e foi preso e foi para o quartel. E o comandante dizia-me sempre que eu tinha uma filha com 4 meses, estava em Lisboa a trabalhar num laboratório farmacêutico, e lá o comandante do quartel era uma pessoa muito impecável e dizia: está descansada que nós vamos fazer um julgamento, um tribunal militar. E aí ele não teve nada que prejudicasse, pode ter 1 ano ou não sei o quê, e pronto, mas é uma prisão diferente. Passado 13 dias dele estar no quartel, um dia telefonam-me para o laboratório a dizer que tinha que entregar as fardas. Como tenho que entregar as fardas? Tem porque o seu marido, a PIDE, veio cá buscá-lo. Tive
3 semanas quase, a ir a Caxias para saber dele. Não podia ir todos os dias, eu estava a trabalhar, tinha que pedir licença ao administrador, que era um fascista do caraças, ele lá me passava, sabia para o que é que eu ia fazer, não é? Passava-me lá o papel para eu sair, e eu só podia ir dia sim, dia não. Quando eu ia num dia, no outro dia, quando eu ia, não podia ir num dia, ia no outro, a Pi dizia: tu és uma porca, és uma puta, andas metida com todos, por isso é que não vieste ontem ver o teu marido. Ontem ele teve visita. Quer dizer, isto sistematicamente durante quase 3 semanas. Uma das vezes eu fiquei, talvez, acho que foi a última, eu fiquei tão desvairada, comecei ao pontapé aos gajos a bater-lhe, fico com a cara toda negra, porque eles bateram-me demais, mas no dia seguinte tive visita com o meu marido. Porque eles estavam a torturá-lo, que ele teve uma tortura muito, muito grande, realmente. Estavam a torturá-lo e eles tinham que deixar um dia sem ele ser torturado e dormir, para depois ter a visita, para ser mais ou menos consciente, que ele tinha alturas que vinha tão desorientado que nem sabia bem o que é que dizia, não é? Pronto, as visitas foram sempre em Caxias até ser julgado, porque Caxias era a prisão que era até ao julgamento. Quando eram julgados, iam cumprir a pena para Peniche. E ele, pronto, teve lá em Peniche, teve lá em Caxias até ser julgado, foi julgado, apanhou 3 anos e meio de prisão política, mas ia ter o julgamento comum. O que é que era o julgamento comum? Era o julgamento porque ele tinha assaltado aqui a escola comercial para roubar papel para fazer panfletos e uma máquina de escrever. E então, por isso é que ele tinha esse julgamento comum, que iria dar uns 10 anos. Pronto, se não fosse o 25 de Abril, ele iria estar mais ou menos 10 anos na cadeia. Lembra-me que um dia o Fernando foi para a cadeia de Coimbra e eu levei-lhe um livro. Mas não me recordei que, quer dizer, nem abri, realmente tinha vindo do teu pai, mas eu nem sequer tomei atenção. Eles faziam tanta... Via o horário de Portugal Livre. Para que é que eu havia de mandar o horário se eles nem sequer tinham a rádio? Não era impossível. Eu tive 2 meses sem ver o Fernando. Cortaram-me as visitas porque eu tinha incentivado a ele ouvir a Rádio Livre. Se o homem não tinha rádio, como é que ele podia ouvir a Rádio Livre? Coitado. O dia 25 de Abril eu nem sequer me apercebi bem. Só a senhora que trabalhava cá em casa é que chegou-me desbaforida que havia na rádio coisas a falarem e não sei o quê. Nós abrimos logo o rádio, mais a minha mãe, e apercebemos que havia qualquer coisa de grave, bom ou mau, nós não sabíamos. Foi muito intenso esses dias, muito intenso. Eu não me pude deslocar a Peniche porque não tinha transporte e estava, começou a haver transporte no dia 27. Eu tinha até o despertador a tocar para eu ir apanhar o transporte, para ir para Peniche, quando de noite aparece o Zé Iglesias em liberdade aqui em casa. Pronto, foi muito bom, claro, já não fui para Peniche e pronto, e foi, depois deu-se o 1º de Maio, que foi a nossa liberdade total. Foi quando nós nos apercebemos que realmente éramos um povo livre. E isso foi lindo, lindo, lindo. Foi aqui na Figueira. Nós ainda tivemos um problema muito grande no dia 27. Tivemos que fazer uma manifestação até ao quartel, porque o Fernando, como estava preso só por comum,
Na penitenciária eles não o queriam pôr em liberdade. Então tivemos de fazer uma manifestação e o comandante foi excepcional, foi lá e trouxe-o e pronto, já o 1º de maio já fizemos todos juntos, que foi muito bom, muito bom. Foi uma libertação tão grande, eu nunca pensei que o meu povo português, que era tão calado, tão fechado, se tornasse tão aberto, tão alegre, abraçava-se todos uns aos outros, mesmo que não nos conhecêssemos. Foi uma festa linda, linda demais, o 1º de maio. O 1º de maio de 74 deve estar no coração de toda a gente. Eu quando agora fui fazer aquela manifestação dos 50 anos de 25 de Abril, eu pensei um bocado no 1º de maio, não tão espontâneo, não tão alegre como o 1º de maio, que realmente o 1º de maio foi a libertação de um povo. Foi 48 anos de repressão, de tortura, de fome, de horrores, para sairmos para a luz, para a liberdade, para o bem-querer, sei lá, uma coisa linda demais, linda demais. Não temos explicação. Foi uma pancada no nosso coração tão boa, tão grande, que não dá para exprimirmos em palavras. Toda a gente queria a liberdade, porque no fim, o 1º de maio veio mostrar que toda a gente sentia com algemas, não é? Tanto que foi que toda a gente explodiu, toda a gente veio para a rua, velhos e novos, miúdos, tudo veio para a rua. Precisamente porque as pessoas sentiam, muitas não se apercebiam. O medo era tanto. As pessoas sabiam que não podiam falar. As pessoas sabiam que não podiam dizer nada. Por exemplo, quando o avô estava preso, eles o que é que perguntavam? O homem está bem? Não falavam no nome dele, porque não podiam ir presos. Tá? O medo era tanto. Era uma repressão tão grande, tão grande, tão grande, que quem vive hoje na liberdade não tem uma noção do que era realmente a ditadura. Porque quem já nasceu livre não sabe dar valor ao tempo que nós vivíamos com a mordaça, não é? Ainda hoje adorava que eles fossem presos, fossem julgados pelo povo. Eles tinham que ser julgados pelo povo. Não era por um juiz, o juiz nunca tinha sido preso, não sabia. O povo que tinha sentido na pele a tortura, sem ser tortura, mas a tortura da fome, do mal-estar, do mal que lhe fizeram durante 48 anos, tinham a obrigação de julgar os PIDs. Todos os PIDs tinham que ser presos, todos os PIDs tinham que ser julgados. Todos. Eu não queria que se matasse, eu não queria bater nos homens, isso tinham eles batido em nós. Eu não era igual a eles, não era isso. Eu queria que houvesse justiça. E a justiça faz quando as pessoas se portam mal e têm que pagar por o que fizeram. E eles tinham que pagar por o que fizeram, porque eram funcionários de um ditador que tinham prazer em torturar aqueles homens que eles não conheciam, aqueles homens e aquelas mulheres. Eles não conheciam de lado nenhum, eles nunca lhes tinham feito mal. Eles eram completamente estranhos para eles. E eles tinham prazer em fazer isso. Isso é das coisas mais horríveis, uma pessoa poder torturar outro que está indefeso e bater-lhe, queimá-lo e fazer-lhe coisas horríveis. Mostra que são os cobardes, que são os bandidos que fazem aquilo por prazer.
brutais. Esta puta. E não tiveram eles cá. Que pena. Isso é que é a minha dó. Deviam ainda cá estar, ganharem 100 anos, até morrerem. O mal que fizeram a tanta gente. Pronto, não era o país que eu queria. Eu queria um país mais justo, não queria que houvesse ricos nem pobres. Eu sei que é uma utopia, mas continuo presa a essa utopia que toda a vida me seguiu. Mas temos um dom maravilhoso que é o da liberdade. E de muita coisa, temos saúde, que não tínhamos, temos a escola para toda a gente que não tínhamos, temos, sei lá, hoje as pessoas vivem de uma maneira muito melhor do que nós vivíamos no tempo do fascismo. Portanto, estes 50 anos, embora com muitas desilusões, porque há muitas coisas que são injustas e que não deviam ser, mas é uma democracia assim um bocadinho tristinha, mas é uma democracia. Não tem nada a ver com o fascismo. Quem viveu no fascismo e vive na democracia, não é que eu esteja feliz com esta democracia, continuo a achar que há muita coisa muito injusta, mas, de qualquer maneira, por isso é que eu quero explicar às pessoas que não se esqueçam do tempo horrível que nós passamos e que não podemos deixar que o fascismo volte outra vez. Porque o fascismo realmente nunca mais. O fascismo é das coisas mais negras que uma pessoa pode viver no mundo. A liberdade é a coisa melhor que uma pessoa pode. Podermos estar aqui descansados, sem termos medo que ninguém nos entre na porta, que na rua podemos cantar, podemos dizer o que dissermos e pronto, desde que não ofendemos ninguém assim ou que sejamos maus. Eu acho que a democracia podia ser muito melhor e devia ser muito melhor, e quando foi após o 25 de Abril tivemos uma democracia tão linda mesmo, mas durou muito pouco tempo. Zé Mário Branco canta a canção linda, eu vim de longe e é verdade, ele diz tudo, mas pronto, estamos melhores do que estávamos no fascismo, sem dúvida nenhuma, e temos que agradecer àqueles que lutaram durante tanto ano para termos isso, porque não foram só os tropas, foi os sapinhos que andaram lá sempre a lutar, que também abriram as portas. Isso é muito importante. E eu acho que devíamos ser, os da esquerda, devíamos estar mais unidos, mais coerentes, mais de esquerda, somos um bocadinho mais a fugir para a direita que para a esquerda, e é isso que é pena, isso é que eu tenho pena. Mas pronto, é o país que temos, vamos continuar a lutar, estamos aqui ainda para isso.